Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele me ligou e perguntou: Gabriel, tu já ouviu falar na profecia de 1968? Eu disse não. Ele falou: tu precisa tomar conhecimento dela, é muito forte. Eu falei: sério, me mostra. Ele me mandou o link, foi publicado por vários jornais, várias revistas. A história diz que uma senhora de aproximadamente 90 anos, de Valdres, na Noruega, e a história faz questão de destacar que ela era uma serva de Deus, Elias, pastor Elias, de bom testemunho na igreja, e as visões, as revelações dela eram confiáveis. Ela era uma mulher fervorosa, de bom testemunho, e ela vai dizer: eu vi as coisas que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Deus derramaria do Espírito sobre os servos e as servas, e eles profetizariam. E há profeta, eu sei que há muito falso profeta, mas há profetas genuínos, há profetas verdadeiros, e tudo que ela falou não foge da Bíblia, vai junto com a Bíblia. Ela vai dizer: eu vi a Inglaterra, eu vi a Escandinávia, eu vi a Noruega, eu vi as coisas que hão de acontecer antes do arrebatamento. E ela classificou essa visão dela. Ela disse que viu de olhos abertos em 4 ondas. A primeira, em 1968, ela disse que viu uma détente, e o termo détente em francês significa flexibilização. Ela disse: eu vi uma détente entre as nações. Vai haver um tempo de paz entre as superpotências. Entenda, tinha recém acabado a Segunda Guerra Mundial e estavam no auge da Guerra Fria. A Guerra Fria era uma guerra onde as nações estavam juntando armas para se preparar com a possível Terceira Guerra Mundial. Então, no auge da Guerra Fria, ela disse que viu uma détente, uma flexibilização, um tempo de paz entre as superpotências que até então viviam se matando, brigando, guerreando, guerras em cima de guerra. Quem assistiu os Vikings, quem assistiu outras histórias de guerra, as guerras da Inglaterra, da Noruega, vinha um tempo de guerra. Quando ela disse que haverá um tempo de paz, o evangelista Emanuel Minos, para quem ela conta a visão, ele não acredita. Ele disse: mas não pode. No auge da Guerra Fria, ela disse: eu não vou ver, mas vocês verão. E de fato veio um tempo de paz entre as superpotências. Desde 1968 até agora, né, não havia mais guerras, como estourou agora a guerra da Rússia com a Ucrânia. Agora as duas superpotências brigando, mas houve um tempão de paz entre as superpotências. A primeira onda que essa mulher viu se cumpriu, a segunda também. A segunda, ela vai dizer: os cristãos serão mornos como nunca antes. Ela disse, olha o que ela disse: mensagens como pecado, arrependimento, lei, graça e salvação não serão aceitas nos nossos púlpitos. Ao invés de pregarem a verdade, pregarão prosperidade e felicidade. Vê se não é isso hoje. Olha para pregadores do evangelho, ninguém assiste eles, poucos são que assistem. Agora olha para os caras que pregam felicidade e prosperidade, riqueza, né? Bens, estão lotadas as igrejas deles, os canais deles têm milhões e milhões de visualizações, porque ninguém quer mais ouvir sobre pecado, porque hoje pecado é uma afronta, é não sei o que lá, fobia, né? E ela vai dizer que os cristãos seriam mornos, deixariam a oração, deixariam a busca intensa, e isso de fato está acontecendo no meio da igreja. A terceira onda, ela diz que haveria uma desintegridade moral como nunca houve. Ela disse para aquele evangelista que as pessoas viveriam juntas sem ser casada, que adultérios e as suas justificativas seriam comuns no meio das igrejas, no meio das pessoas.
E ele contesta aquilo, porque na antiga Noruega, nas leis da Constituição, não podia pessoas viverem juntas. Ele fala, não é possível. Ela diz, os seus olhos verá, os meus não, mas você vai ver isso acontecendo. Ele questiona, ele não acredita que isso poderia acontecer. Mas olha para hoje, as pessoas vivem juntas, a desintegridade moral, pecados contra a natureza humana, se relacionando homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com pai, e assim vai. A depravação tomou de conta do mundo, aleluia. A imoralidade, ninguém respeita mais o cônjuge, mulheres traindo seus maridos, maridos traindo suas mulheres, pastores abandonando suas famílias para ficar com uma novinha. A depravação moral tomou de conta da sociedade e também da igreja, conforme ela viu. Aí ela vai dizer ainda nessa terceira onda, os programas de TV, serão muitas as estações de TV. Ele destaca, ela não conhecia a palavra canal de TV, porque naquela época só tinha rádio. No Brasil, em 1968, só tinha a TV Tupi. Ela vai dizer, os programas de TV serão muitos as estações. E a imoralidade, a intimidade de um casal vai passar nas televisões. Ele fala, não é possível, porque tudo tinha censura naquela época, não podia. Ela falou assim, olha, nos canais de TV vão ensinar todo tipo de violência, assassinato, morte, depravação, imoralidade, e as pessoas vão se comportar conforme vem na TV. Olha para o mundo hoje, as pessoas se comportam conforme a depravação exposta na TV. Aleluia. As séries como Lúcifer são assistidas por milhares de pessoas. Aleluia. As séries como aquela lá, Casa de Papel, aonde eles fazem o que é errado, roubam banco e etc. Filmes como de Lampião. Lampião é herói hoje, Hitler é herói hoje nos filmes. Pessoas que foram assassinos cruéis, pessoas depravadas. Pablo Escobar é herói nos filmes hoje. Ensina o tráfico e as pessoas se comportam como que a TV ensina. Mas ainda existe crente, aleluia. A Bíblia diz, existe em Sardes alguns que não mancharam as suas vestes, aleluia, oh glória. A quarta onda e a última, ela diz que as pessoas de países pobres vão fugir para a Europa, vão ir em quantidades absurdas de pessoas querendo sobreviver. E ele contesta na hora, ele fala, não é possível, porque não havia imigração em massa em 1968. Agora olha para os nossos dias, todos os dias dos países ricos são deportados centenas de pessoas, inclusive brasileiros. Olha a Venezuela, cheio de pessoas fugindo para o Brasil. Na Argentina, cheio de pessoas fugindo para o Brasil, pessoas fugindo para os países ricos. Ela vai dizer que vai haver uma imigração em massa terrível, e essas pessoas pobres serão tratadas com dureza, com desprezo. E acontece hoje, eles deportam as pessoas, humilham as pessoas, mandam elas de volta para os seus países, quando não prendem elas. O que essa mulher falou se cumpriu, mas ela disse assim, então acontecerá, oh glória, o arrebatamento da igreja. Oh glória, oh glória, no momento no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará, convém que aquilo que é corruptível, nosso corpo se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal, nosso corpo se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Onde está inferno a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele
que vigia e não anda nu, para que não seja exposta a vergonha da sua nudez, porque ele virá como um ladrão. Nós estamos na era da depravação moral. As mulheres do nosso século, se permitissem, elas andavam sem roupa no meio da rua. E nós temos que vigiar. Jesus Cristo está voltando. A mentira, o caminho, essa pandemia desestabilizou a política, a religião, a economia. A apostasia chegou. É mais fácil aceitar mentirosos no púlpito do que pregadores da verdade em muitas igrejas. Tudo isso significa que Jesus está voltando. Morreu tanto crente durante essa pandemia. Ao mesmo tempo que me entristece a partida deles, me alegra. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e estaremos para sempre com Jesus nos ares. Eu sei que não é fácil servir a Jesus, mas é gratificante. Um grande avivalista disse: 1 milésimo de segundo no inferno será o suficiente para o ímpio esquecer toda a alegria que ele viveu aqui. E 1 milésimo de segundo no céu será o suficiente, aleluia, para o crente esquecer toda a lágrima que ele derramou aqui, todo momento difícil. Aí ela termina dizendo que a igreja será arrebatada e então virá a terceira guerra mundial. Ela disse que a terceira guerra mundial, as guerras que ela presenciou, seriam como brincadeira de criança em vista da terceira guerra mundial. E nós estamos prestes a ver a terceira guerra mundial. Nós não vamos ver, porque eu creio que Deus vai guardar a igreja, Deus vai arrebatar a igreja, mas está tudo caminhado. Essa guerra ela vai acontecer. Ela disse que vai ser uma guerra rápida, pastor Bruno, e vai terminar com uma explosão de uma bomba nuclear. Ela disse que as superpotências, o restante de pessoas que ficarem, vão morrer porque o solo estará envenenado pelos resíduos da bomba nuclear que ficou. Aí ela vai dizer que as pessoas de países ricos, aonde houve a terceira guerra mundial, a explosão, agora vão fugir para os países pobres, e lá eles serão tratados da mesma forma que os pobres estão sendo tratados hoje em países ricos. Então a mensagem de hoje se resume a... Eu não vou falar aqui porque isso aqui foi específico para esse rico, imoral, depravado, que não queria saber. Mas eis a questão hoje: se Deus pedir a minha alma, o que eu tenho preparado, e para quem será? Você já se perguntou isso? Olha, o diabo está fazendo de tudo para a gente pensar que a história de Cristo é a história de carochinha, que a história da Bíblia é conto de fada, que igreja é só encontro de pessoas onde eu saio, o pregador pregou demais, o pregador não pregou nada, o pregador pregou muito, o pregador não pregou nada. Não é esse o foco. Nós viemos aqui para cuidar da nossa alma, assim como a mulher passa o dia no salão de beleza para cuidar do cabelo, das unhas. Está na hora de a gente tirar mais tempo para cuidar da alma. Oh glória! Eu vou liberar uma palavra profética. Bruno, aleluia, as manhãs com Deus vão voltar a emendar com o culto da noite. Os cultos da noite vão voltar a emendar com as vigílias da madrugada. Os crentes vão voltar a ir para o monte fazer propósito. É hora de pensar na alma, porque para onde a gente for, ela vai. Se coloque de pé em nome de Jesus.